Caríssimos irmãos e irmãs, hoje é 27 de outubro. A liturgia nos conduz a uma das verdades mais profundas da fé cristã. Somos filhos de Deus, guiados pelo Espírito Santo que habita em nós. São Paulo, na carta aos Romanos, revela a tensão entre a carne, símbolo da natureza humana inclinada ao pecado, e o Espírito, que nos conduz à liberdade e à vida nova em Cristo. A palavra de Deus nos convida a viver segundo o Espírito, rejeitando as obras da carne, e o Evangelho mostra o rosto concreto dessa libertação. Jesus cura uma mulher encurvada, símbolo da humanidade oprimida e encurvada pelo peso do pecado e das misérias humanas. Na leitura de Romanos capítulo 8, de 12 a 17, São Paulo nos recorda que não somos devedores da carne para vivermos segundo a carne, mas filhos adotivos de Deus. Ele usa uma expressão belíssima: recebestes um espírito de filhos adotivos, no qual todos nós clamamos Abá, ó Pai. O termo Abá, em aramaico, é uma palavra íntima equivalente a papaizinho ou meu pai querido. Essa palavra revela a nova relação que o batizado possui com Deus, não de medo, mas de confiança amorosa. Caríssimos irmãos, o Espírito Santo não apenas nos dá a conhecer Deus, mas nos faz sentir como filhos amados e não mais como servos. A carta aos Romanos revela que a lei foi dada para mostrar o caminho, mas o Espírito é quem dá força para caminhar. Assim, a filiação divina não é uma ideia, mas uma experiência viva da graça que nos liberta da escravidão do pecado. A história do povo que busca o Senhor é sempre marcada por um Deus que liberta os cativos, sustenta os pobres e dá força a seu povo. Pois Deus não é indiferente às dores humanas, mas se aproxima delas, carrega nossas cargas e renova a esperança dos oprimidos. No Evangelho de Lucas, capítulo 13, de 10 a 17, Jesus está ensinando na sinagoga quando vê uma mulher encurvada há 18 anos. Incapaz de olhar para o alto, ele a chama, impõe as mãos e diz: mulher, estás livre da tua doença. Imediatamente, ela se endireita e começa a glorificar a Deus. Essa mulher representa a humanidade encurvada pelo peso do pecado, das culpas e das opressões. A mulher encurvada simboliza a alma que, presa às coisas terrenas, não consegue levantar para olhar para Deus, até que Cristo, pela graça, a liberta. Jesus realiza o milagre em dia de sábado, o que causa indignação ao chefe da sinagoga. Mas o Senhor responde com firmeza, aspas, hipócritas, cada um de vós não despreende da manjedoura o boi ou o jumento para dar-lhe de beber, mesmo em dia de sábado? E esta filha de Abraão, que Satanás mantinha presa há 18 anos, não devia ser libertada neste dia? Meus irmãos, Cristo revela que a verdadeira observância da lei é o amor. Amor esse que se manifesta na misericórdia e oportunidades de mudanças, pois a vida do homem se realiza somente em Deus. A cura da mulher, portanto, é a manifestação da misericórdia divina, que restaura a dignidade humana. As leituras de hoje nos conduzem a uma mensagem central. Deus nos chama da escravidão para a liberdade. Em Romanos 8, São Paulo mostra que a escravidão da carne, a vida dominada pelo pecado e pelas paixões, dá lugar à liberdade dos filhos de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo. No Evangelho de Lucas, a mulher encurvada simboliza a humanidade oprimida, que encontra em Cristo a cura e a libertação interior. E em toda a liturgia, vemos que a antiga lei, que pesava sobre o homem, é superada pela graça de Deus, que levanta, renova e faz o coração cantar louvores. Como diz o Catecismo da Igreja Católica, o batismo purifica o homem de todos os pecados e faz dele uma nova criatura, filho adotivo de Deus, participante da natureza divina e membro de Cristo e templo do Espírito Santo. Irmãos, viver segundo o Espírito
É deixar que o amor de Deus nos transforme, libertando-nos de todo jugo e curvatura interior. É aprender, como a mulher do Evangelho, a erguer o olhar para o alto, para que a nossa vida se torne louvor e testemunho. Hoje, recordamos a memória de São Gonçalo de Lagos, religioso português do século XIV, pertencente à ordem dos eremitas de Santo Agostinho, homem de profunda oração e humildade. Dedicou sua vida à pregação, à confissão e à reconciliação dos pecadores. Chamavam-no Pai dos pobres e Consolador dos aflitos, porque via em cada pessoa o rosto de Cristo. Ele viveu concretamente o que São Paulo ensina hoje. Deixou-se conduzir pelo Espírito Santo e fez da caridade sua maior missão. Seu exemplo nos recorda que a santidade não é ausência de fraqueza, mas docilidade ao Espírito que nos conduz ao bem e nos faz instrumentos da misericórdia de Deus. Queridos irmãos e irmãs, hoje o Senhor também deseja endireitar o que em nós está encurvado, nossas culpas, medos, mágoas e indiferenças. Ele nos chama a caminhar erguidos, como filhos livres, movidos pelo Espírito de amor. Senhor Jesus, que pela força do Teu Espírito nos libertas do peso do pecado e nos fazes filhos amados do Pai. Renova em nós a graça do batismo, endireita o que está encurvado em nossa alma, cura o que está ferido e dá-nos a alegria de viver segundo o Teu Espírito. Que, a exemplo de São Gonçalo de Lagos, sejamos instrumentos de reconciliação e paz. Deus abençoe você e sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.